Alô, boa tarde, muito bem-vindos todos vocês. Me perguntaram ontem assim, qual é a melhor hora do seu dia? Essa é a melhor hora do meu dia, quando eu tô aqui com a minha galera, fazendo o programa com você, aí no seu trabalho, em casa, me assistindo pela TV, pelo tablet, pelo celular. Coisa boa, a tecnologia nos aproxima mais, né? Você tem filhos em casa, minha amiga? Tem filhos pequenos, meninas, meninos, que já mexeram nas suas maquiagens e já aprontaram? Eu já tive, hoje são todos adultos, mas quando menores, aprontavam. Dá uma olhada nesse garoto aqui, olha o que ele aprontou com a sua mãe. Meu Deus do céu! Você acabou com o meu batom, Arthur? Você estragou todos os lençóis da mãe, tudo! Pintou o quarto Arthur, o que tu inteiro! fez? Deixa eu ver você. Ai, gente, mas haja batom. Não se encoste em nada, Ele pelo pintou o amor rosto de inteiro. Deus. Por que tu fez isso? Porque eu queria me transformar no Homem-Aranha. Homem-Aranha, mamãe. Você queria se transformar na Homem-Aranha. Gente. Não sei se eu choro, se eu acho engraçado. Homem-Aranha, mamãe. Olha aqui. Olha os Olha, braços, muito bem pintados, as pernas, o rosto. Não tinha roupa, mamãe. Me pintei com seu batom. Te prepara vocês dois aí que vão ser pais, né? Deixa a maquiagem solta pra tu ver. Agora nós vamos falar de uma relação de amor bem interessante. O cão vira-lata do torcedor do Flamengo, o Danilo Melo, de 32 anos, acaba de submeter seu dono a uma espécie de teste máximo de amor incondicional. Olha que linda a cena. Vou contar para vocês. O cão foi diagnosticado com câncer na mandíbula. E aí, o que aconteceu? O torcedor pegou um ingresso e falou assim, para assistir o jogo do Flamengo contra o Grêmio, na semifinal da Libertadores, falou, eu vou dar um jeito de fazer com que este ingresso vire dinheiro. Com os altos valores, né, do tratamento, R$7 mil o preço para cuidar do câncer do animal. Aí ele pensou até em vender o carro, mas aí o carro não estava quitado, não ia dar certo. Então Melo comprou o ingresso com antecedência, aí aumentou o valor, certo? Os ingressos se esgotaram rapidamente, chegaram a R$2 mil em lugares VIPs. E o tratamento, como eu falei, custa 7. Bom, ele e a namorada fizeram uma vaquinha. E ao fazer a vaquinha, eles não esperavam que chegariam aos 7 mil. No desespero, Melo largou mão do ingresso e informou que vai rifá-lo no dia 18 de outubro. Isso que é amor aos animais, né? E vai curá-lo, se Deus quiser. Olha que bonito, que cara boa, muito bom, muito bom. Sei lá quanto tempo, uns 3 meses, eu creio, 3 meses atrás, a gente falou aqui de uma pessoa que estava trabalhando numa construção e que um parafuso desses de pistola acabou entrando no crânio dele, lembram? Agora esse foi no coração, gente. Que coisa maluca o que aconteceu com esse carpinteiro. Ele foi atingido pelo prego dessa pistola quando ele trabalhava em uma obra. O prego, o parafuso, vamos chamar de prego, 7, olha o tamanho. Isso aconteceu quando ele estava erguendo uma parede, isso foi no Texas, nos Estados Unidos. A mangueira da pistola de pregos ficou presa e ele acabou disparando a ferramenta ao tentar soltá-la. Bom, o americano foi socorrido por um colega que trabalhava ali, estava junto no local, depois foi para a equipe médica veio, levou ele para o hospital. 40 minutos depois do acidente, ele foi submetido a uma delicada cirurgia e muito bem sucedida. Curiosamente, contra todas as recomendações médicas, o fato de o carpinteiro ter retirado o prego sozinho pode ter salvado a sua vida. Quem disse isso foi o médico que o operou. Esse nasceu de novo, hein, gente? No coração. Meu Deus do céu. Vamos falar agora sobre violência, gente. Violência, intolerância, ninguém tem mais paciência para nada. Isso aconteceu com uma pessoa de 63 anos. Aconteceu lá em Minas Gerais, na recepção de um prédio comercial no centro da cidade. A ação foi gravada por câmeras de monitoramento e a defesa do agressor diz que ele apanhou na semana passada do idoso e de outras 8 pessoas. Os dois admitem haver entre eles uma rixa antiga sobre a venda aí de um apartamento. Então, num dia, semana passada, o menino apanhou do idoso. Agora,
O idoso foi lá e bateu. O vídeo mostra o rapaz colocando no chão algumas caixas, né, que carregava e partindo para cima do idoso. Na imagem é possível ver o idoso olhando para a câmera e ele admite que ele posicionou a câmera daquele jeito para filmar direitinho toda a ação. Antes de se posicionar, a defesa do agressor diz que vai esperar para saber qual será a acusação. Mas é isso, agressão, intolerância e tudo mais. E aqui mais, um homem foi detido depois de um ataque de fúria. Agora que mostram a ação de 2 menores de idade que invadem e roubam apartamentos. Um dos adolescentes foi apreendido pela polícia e outro conseguiu fugir. Esses 2 garotos invadiram um prédio lá no bairro Morumbi, aqui em São Paulo. Os menores enganaram os porteiros e invadiram apartamentos de uma senhora. Em muitos casos, os menores estão bem vestidos, fingem que são moradores ou familiares de moradores. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessas crianças. Dá uma olhada nisso. Ó, e agride o porteiro, agride o segurança que tá ali. Olha isso, gente. Você tá pasmo de ver isso? Também. Eu olho isso e não acredito. Bandido. Desse tamanho, bandido, assaltante. O que vai ser quando chegar na idade adulta? Se já é marginal com essa idade. Cadê o teu pai e a tua mãe, criatura? Meu Deus do céu. E olha a agilidade para fugir, hein? Fico impressionada. Um foi pego e o outro fugiu. Ele vai contar quem é um amiguinho dele. E aí vai o quê? Vai lá para aquela casa, né, de recuperação, que não recupera ninguém, né? Fica lá 3 anos. O que ele não sabia, ele vai aprender tudo. Vai sair de lá craque e vai pra rua fazer pior. É a Fundação Casa. Me desculpa, tá, gente? Me desculpa. Conheço a Fundação Casa. Sei do empenho de vocês que trabalham aí. Já fiz várias matérias. Não é fácil trabalhar na Fundação Casa. O que vocês passam aí, só por Deus. Mas a gente sabe que para recuperar alguém aí dentro é muito difícil. Tem uns que saem piores do que entraram. Então, tem que fazer alguma coisa. O que fazer? Com que idade você começou a trabalhar? Com que idade você começou a trabalhar? 8 anos. 11. 12. Eu com 6 anos de idade, eu tinha responsabilidades. Ok, você vai evocar o Estatuto do Menor e do Adolescente, tudo bem, concordo, tem muita criança explorada. Agora, você desde cedo ter responsabilidades dentro de casa te torna um adulto responsável, com certeza. Agora, filho, não pode fazer nada. Ah, não vai lavar louça, aliás, nem arrumar sua própria cama, nem lavar suas calcinhas, as suas cuecas, as suas meias. Isso é coisa que a gente aprende em casa, isso se chama responsabilidade. Aí fica fazendo o quê? Vai pra rua. E na rua encontra o quê? Marginal que tá assim, ó. A marginália tá toda solta. E aí começa numa maconha, depois vem um crack, aí vem a cocaína, daí começa a fazer o tráfico, e aí vai. Por quê? Muitas vezes, até na escola não vai. Ou se vai meio período, o outro período vai fazer o quê? Na rua. Ou socado dentro de casa, vendo coisas pela internet que não agregam nada. E a mãe e o pai largou a corda, como a gente diz lá no sul. Largou a corda, deixa. Eu já conversei com muita mãe que diz assim, me ajuda, porque eu não posso mais com a vida desse filho. Tá bom, e o que você faz para mudar isso? Se você não tem tempo para esse filho também. Aí você vai dizer, tá bom, Olga, mas tem que trabalhar fora para sustentar essa casa. Ok. Concordo, tem de trabalhar. Também trabalhei muito cedo, meus filhos muito pequenos, mas isso não me eximiu de responsabilidade de educá-los e imputar a eles responsabilidade. É isso, nós estamos deixando correr solto. E é por isso que nós temos isso que nós vemos todo santo dia. Que idade tem essas criaturas, Celso Tavares? 12, 13 anos. Olha isso. Agora, não poderia estar trabalhando? Vai morrer? Trabalho mata alguém? Não estou falando de explorar crianças, trabalho escravo, não estou falando disso. Eu lembro de quando os supermercados podiam contratar menores de 12, 13, 14 anos para o pacote. Era maravilhoso.
Estudava meio período estava ali com responsabilidade, trabalhando, ganhando seu dinheirinho. Aí veio o Estatuto do Menor e do Adolescente, acabou com tudo. O resultado, 20, 30 anos depois, tá aí, ó, na rua. Não precisa dizer mais nada. Vamos em frente. Técnico em enfermagem Anderson Magno da Silva, de 40 anos, foi preso, suspeito pelo estupro e homicídio de Aline Alves Melo. Ela tinha 14 anos, gente, olha a barbaridade, monstro. Ele foi detido na manhã de ontem, no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Anderson confessou à polícia a autoria do crime. O suspeito informou que dopou o adolescente, olha o monstro. Dopou o adolescente, cometeu estupro e em seguida assassinou. Então ele dopou-a para estuprá-la. No dia do crime, Anderson levou a sobrinha, a filha e a ex-companheira para um jantar em um shopping na cidade. Depois do passeio, ele voltou para casa apenas com a vítima. A jovem então foi ao banheiro e ao sair disse que não estava se sentindo bem, dores abdominais e tal. O tio aplicou uma medicação na adolescente, ela desmaiou e em seguida ele a violentou. A adolescente teria acordado, vomitado, se afogou com o próprio vômito e morreu. Para ficar com a sobrinha em sua casa, Anderson alegou que queria levar a sobrinha para visitar a avó, que estaria internada. Bom, gente, quando acontece isso, a gente tem que lembrar do seguinte, que a grande maioria dos casos de violência contra menores, crianças, adolescentes, acontece dentro de casa. Então, eu não estou dizendo que aí o tio da sua criança, o avô, o padrasto, a madrasta, o vizinho são pedófilos, são estupradores. Mas fica de olho, tá? Porque os casos que nós temos, sim, de pais, padrastos, primos, avós, vizinhos, pessoas de confiança que estupram e matam, é uma coisa absurda. Então, sempre muita atenção com quem você vai deixar a sua filha ou seu filho, tá bom? Esse era tio. Agora vejam a nova modalidade de crime em São Paulo. O Celso, meu diretor, falando ontem assim que agora o assalto é mais ou menos assim. Você quer ser assaltado no débito ou no crédito? É mais ou menos isso que está acontecendo. Maquininhas, presta atenção. Sequestradores possuem suas próprias maquininhas de cartão e sem sair do carro, tá? Eles utilizam para realizar a transação com os cartões das vítimas. Os bandidos ficam menos expostos, se esquivam de câmeras de segurança e conseguem a liberação do dinheiro. Com os aplicativos dos bancos e outras instituições financeiras, informações como o limite de crédito, pré-aprovados, dados dos cartões estão facilmente disponíveis. Então, cuidado aí, muito cuidado na hora do pagamento com as tais maquininhas, tá? Mais violência, que é o que não para. Novamente a intolerância, né? Nós não temos o dom da palavra, né? Pra gente discutir, conversar, do que sacar uma arma e matar. E esse sogro matou o genro. Eu vou contar pra vocês a história. Essa filha estava separada desse moço e já estava separada, isso foi em Praia Grande. 36 anos o ex-companheiro dela. E ela não queria mais voltar para ele. Aí ele chegou na casa, ela sentiu que a coisa não estava bem, foi até o banheiro, falou, deixa eu tomar um banho antes para daí nós conversar. Mandou uma mensagem pro pai, que ele estava lá. Aí o pai veio e simplesmente matou o genro. Estava com um revólver e saiu correndo e desapareceu. Mais um foragido, mais uma família destruída, infelizmente. Vem pra cá que eu vou continuar no assunto, né? Porque... ai, meu Deus do céu. Eu vou falar hoje, não sei se você conhece, a Fundação Utopiar. Agora sim eu vou conversar com a Renata Rizzi, que é fundadora do projeto Utopiar. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a você, Olga. Eu estava falando de violência contra a mulher e você também trabalha com isso. Abriu uma porta, uma luz para essas mulheres, né? Conta pra gente rapidamente o que é Utopiar. Bom, a Utopiar, ela nasce para trazer novas perspectivas de vida para as mulheres que estão superando a situação de violência doméstica. Então, a gente trabalha em parceria com abrigos sigilosos e centros de defesa. Mulheres que saem da sua casa, porque estão sob medida protetiva também, muitas delas, porque não dá mais para viver naquele lugar, são acolhidas e aí elas precisam de algo
para se ocupar. Exato. Seria mais ou menos isso. Terapias. Isso. Além da terapia, que é super importante, o resgate da autoestima, a gente também entra com o pilar da geração de renda. Então, a gente quer que junto essa mulher se prepare para ela poder assumir o protagonismo da vida dela. Ótimo. Isso aqui que você trouxe, foi tudo feito por elas? Tudo feito por elas. Olha, aqui a gente tem uma jaqueta com capuz. E essas mulheres, me dá esse perfil. Elas tinham conhecimento sabiam costurar, sabiam fazer alguma coisa ou não? Então, é um grupo muito variado, né? Quando a gente fala em violência doméstica, a gente pensa sempre num certo nicho, mas tem mulheres de todas as idades, de todas as regiões, classes sociais. Não tem... A violência doméstica não respeita nenhuma barreira. Então, a gente trabalha com mulheres de 18 a 78 anos, a gente tem no nosso grupo. Peraí, mulheres agredidas com 78 anos? Com 78 anos, Gente, onde é que nós vamos parar, hein? Fala sério. é verdade. Me diga, me dá um conselho. Onde é que a gente vai parar, hein, Renata? Por isso, eu acho que chegou a hora da gente assumir que esse problema existe. Não dá para a violência doméstica ser um tabu. Se a gente não puder falar sobre ela, a gente não vai conseguir romper o ciclo da violência e ela vai continuar existindo. Então, o que a gente tem que fazer é agora conversar sobre isso, ressignificar nossas relações, para que os pais, pai e mãe hoje em dia, possam dar novos exemplos para os filhos. Então, esses filhos possam ter lares muito mais saudáveis na próxima geração. Essas mulheres, elas vão para lá com os filhos? Muitas vezes, sim. A gente trabalha em parceria com a Associação Fala Mulher. É uma associação super legal para quem está passando por algum tipo de situação de violência doméstica. Pode procurar diretamente a associação ou pode ligar no 180, que vão informar outros serviços em todo o Brasil que fazem esse acolhimento. E tem tanto centro de defesa, são mulheres que moram nas suas casas e vão para lá para ter apoio psicológico, assistência jurídica, quanto o abrigo sigiloso, que aí são mulheres que correm risco de morte. Então, ela e os filhos saem do circuito deles. Se a mulher trabalha, ela sai do trabalho, tira o filho da escola e vai para essa casa secreta, onde ela tem moradia gratuita, tem alimentação e tem todo o apoio que ela precisa para se reerguer. É tudo gratuito? Tudo gratuito. Olha, Ângela. Ângela, querida, boa tarde. Obrigada por você estar aqui comigo. Você disse que assiste ao nosso programa todos os dias e eu já me emocionei com o que você escreveu aqui. Ela diz, quando a gente é agredida, você deve estar passando por isso, né, minha amiga? Eu estou querendo investir nesse ramo, abrir algo para mim mesma. O que é que eu faço, diz ela. Eu tenho medo de sair de casa. O que que a gente faz? Segura um pouquinho aí que a Renata já te responde. Ai, Ângela, meu amor, eu fico muito tocada com isso. E quando eu falo da violência contra a mulher, isso aqui não para. É uma tristeza. Não para. Vamos falar para nossa querida Ângela? Fala para ela, o que ela pode fazer? Bom, Ângela, primeira coisa, antes de tudo, obrigada pela mensagem. Eu acho que é super legal a gente se unir e poder falar sobre isso sem medo, né? Sem vergonha, sem tabu. Primeiro, você não está sozinha. Essa sensação que você está tendo, ela é super comum. Muita gente passa por isso. E o primeiro passo é esse que você está dando, é reconhecer que alguma coisa não está legal, que tem algum constrangimento, alguma coisa assim. Então, procurar um centro de defesa, ligar no 180, eles podem te encaminhar, oferecer todo o apoio jurídico, assistência médica e seguir em frente. Tem de ter muita força? Seguramente que sim. Tem de ter muita força. Medo, dá medo também de largar tudo, sair de casa, mas ninguém merece, ninguém. Eu sempre digo o seguinte, o sujeito que fizer isso, acabou a relação. Porque se ele levantou a mão para bater, é porque ele tinha essa intenção. Então você pode. Você sabe, minha querida Ângela, e Lucineide, que está aqui pedindo socorro também. Muitas vezes nós chegamos ao fundo do poço e não sabemos a força que temos. Temos sim. Você vai encontrar essa força aí dentro de você. Pode ter certeza disso. Lucineide tem 23 anos e diz o seguinte. Como é que funciona o aplicativo SOS Mulher? Como ajuda, como é que isso pode ajudar? Ela diz que tem uma vizinha que está sofrendo agressão e tem como ajudar pelo aplicativo. Ela está pedindo socorro. Sim. Lucineide.
Lucineide, excelente pergunta. Eu acho que somos todos corresponsáveis, né? Todos nós juntos. Quando a gente sabe que alguém está passando por violência e a gente não oferece ajuda, a gente também está agredindo essa pessoa. Então, primeira coisa que você pode fazer com a sua vizinha, conversar com ela. Talvez num primeiro momento ela não queira conversar sobre aquele assunto naquela hora, é uma coisa que dói nela. Mas insista, se mostre sempre disponível, uma pessoa de confiança. Quando você ouvir que está acontecendo alguma coisa, pode chamar a polícia, pode ligar no 180 ou no 190. Esse é o telefone. Sim. Repete os telefones, por favor. O 180 é uma central só de apoio à violência contra a mulher. É especializada, todo mundo lá é treinado para oferecer informação, dar toda assistência. Ok. E o 190 também funciona. Quando você estiver num momento de agressão, você chama a polícia. Fora isso, se a sua vizinha quiser fazer uma denúncia, você pode se oferecer para ir junto como testemunha, você pode tirar fotos, gravar vídeos, tudo isso vai valer como prova e vai facilitar o processo de denúncia da sua amiga. Renata, estão perguntando aqui o seguinte, esses números que você passou só para São Paulo? Não, são no Brasil É inteiro. nacional? Nacional. Fui com olha, eu coloquei meu ex-marido na cadeia. Boa, boa, excelente. Por um simples chute. Fui ao corpo de delito e ele ficou detido. Isso há 20 anos. Nossa, 20 anos. Porque agora a gente está falando mais da agressão. Parabéns. Fui com a cara e a coragem, sem medo. Você não colocou teu nome aqui, mas não importa. É importante que você mandou a sua mensagem e as outras amigas que falaram aqui já responderam, agradecendo pelo... Ai, a Lúcia. Oi, Lúcia. É isso, garota. Isso há 20 anos você fez. Que o teu depoimento sirva de exemplo para tantas que estão querendo fazer a mesma coisa. É isso. A gente já vai responder. Muita gente querendo saber pedindo socorro mesmo, né? Agora são 12 horas e 27 minutos, dados aqui que a produção preparou, que eu tenho que passar. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida por ao menos um homem e sobrevive. No ano passado foram registrados mais de 145 mil casos de violência. Isso mesmo. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2017, nós tivemos 4.396 assassinatos de mulheres no país. Nos últimos anos, os registros de violência sexual tiveram um aumento de 53%, gente. Isso... E nós tivemos estupros também coletivos, praticados por mais de um autor. E foram mais de 3.837 casos. É uma coisa que a gente não... Você que lida com isso, o que nós temos que fazer? É uma pergunta difícil, né? Uma pergunta complexa que envolve todo mundo junto. Aqui na Utopiar, o nosso papel... a gente faz trazendo novas perspectivas de vida para essas mulheres. Então, quando elas chegam, apesar de serem super mulheres que passaram por situações muito difíceis, mesmo abandonadas, elas superaram, elas encontraram uma forma de superar, a gente vai trabalhando com elas no resgate da autoestima. Então, a gente começa fazendo, por exemplo, técnicas de tie-dye, como essa aqui. O primeiro dia, elas não entendem direito o que está acontecendo. Só enrolar o tecido, não tem muito padrão. Quando a gente tinge, fica um produto bonito assim, um lenço. Porque o que acontece, gente? Pega o tecido, isso aqui é um lenço, né? Passa todo o fio, vai para a tinta e depois fica assim. Exato. Segura lá que eu seguro aqui. Olha que essa técnica, é maravilhosa. E aí, quando elas veem o resultado? E aí vão resgatando a autoestima, vão se sentindo capazes, eu posso. Normalmente, o primeiro dia, elas querem fazer 1, no máximo 2. E isso fortalece. No segundo dia, querem fazer um monte. E aí, a gente vai experimentando novas técnicas. O que é isso aqui? Esse aqui é super legal. A gente vai dobrando ele, fica esse achatadinho. É um lenço também? É um lenço também. Tá. A hora que a gente tinge, olha a padronagem dele. Ai, que lindo que ficou! E aí, cada peça é única. A gente fala que assim como nós, cada peça é única e conta uma história diferente. Então, a gente vai brincando, elas vão ocupando o tempo, a cabeça, gerando renda. Sem dúvida. O Alexandre fala o seguinte, gostaria de saber até quando isso... Pois é, né, Alexandre? E por que não fazer uma delegacia somente de mulheres? Pegar essas mulheres e descer o sarrafo desses homens, diz ele. Pois é, mas não vai adiantar. Isso aqui não
Mas existem delegacias da mulher. Existem só de mulher. Existem. Mas as mulheres baterem nos não vai resolver, Alexandre. Se você achar um jeito, uma solução, conta aqui pra gente. O meu nome é Maria e eu estou vivendo em uma relação onde só eu amo. Acho que o meu marido não me ama mais. Só que eu não consigo ir embora de perto dele. Quem sou eu para dar conselho, viu, Maria? Mas o amor, a relação, ela precisa ser uma via de mão dupla, né? Se só de um lado, se só você se doa, só você ama, como você mesmo escreve, e você não tem retribuição do outro lado, cria coragem, minha amiga. Vai embora. Vai. Vai ser feliz que você merece. Com certeza, todos nós merecemos ser felizes. Olha, eu estou impressionada. Eu não sei porque que eu me impressiono com o número de ligações que chegam. A Raíssa gostaria de saber como faço para ajudar uma amiga que está grávida. É menor de idade e está sofrendo agressão em casa. Que providência eu devo tomar? Sei que isso é muito mais comum do que é dito na sociedade. Preciso fazer algo. Que bom que você está tomando essa atitude. Veja você que monstro. Agredir uma adolescente, uma menina grávida. O que essa menina pode fazer aqui, hein? O que a Raíssa pode fazer? Ela pode ligar no 180, também vão dar todo o encaminhamento. Eu não sei aonde a Raíssa está, para saber qual é a estrutura que existe por lá. Mas eu acho que mais importante do que tudo é a empatia, né, Olga? A gente fala tanto sobre isso, se colocar no lugar do outro, entender por que ele está recebendo essa violência, o que pode ser feito, quais são as alternativas. Ela pode ligar para onde, a Raíssa? Ela pode ligar no 180, que vão informar todo o passo a passo. Liga lá, meu amor. Eu tenho um filho de 24 anos, está me perturbando, ameaça me bater, entra na minha casa pulando o muro, o portão. Essa situação entra na Lei Maria da Penha? Também entra. A Lei Maria da Penha, ela prevê qualquer tipo de violência contra a mulher que aconteça entre a família. Então, inclusive, uma curiosidade, mesmo relações homossexuais, mulher contra mulher, a Lei Maria da Penha também prevê. Não é só o marido, apesar de ser a mais conhecida. Qualquer violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha prevê direitos da mulher. Olha só essa amiga aqui, vivi esse sofrimento por mais de 10 anos, eu tinha medo de denunciar e quando eu tomei a coragem e fui à delegacia, eu não fui acolhida. Vizinhos também fingiram que nada sabiam, é muito triste, mas que bom que você tomou a iniciativa. É porque vizinho também não se mete, né? Agora essa história de não ser acolhido na delegacia. Ainda é um desafio. A nossa recomendação é sempre eleger alguém de confiança, alguém que você possa ligar no meio da madrugada, quando você está no momento de sufoco ou está triste, quer conversar, alguém para acompanhar na delegacia. Existe um trabalho, existe a Delegacia da Mulher, todo um trabalho para capacitação dos profissionais nesse acolhimento. Infelizmente, ainda tem muitos desafios a serem superados, mas a denúncia ela é muito importante. Quando a gente olha para o total de feminicídio, que são os assassinatos da mulher em virtude do gênero, a maioria deles nunca fizeram denúncia. Ou seja, a denúncia, apesar do processo ainda ser dolorido, ela ainda salva vidas. Olha aqui, será que essa onda de violência contra a mulher é só no Brasil ou no mundo todo? No mundo todo. A gente já vai falar também de outros países. Segura aí, meu amor. O Brasil é o mais violento? O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. É o 5º? Você tem esse ranking? Eu não tenho esse ranking. O Brasil é o 5º, de acordo com a OMS. Todos os dias no Brasil morrem 13 mulheres. E na grande maioria dos casos, mais ou menos 80%, o agressor é alguém da família, principalmente o marido ou o ex. Então, no Brasil, a mulher corre mais risco dentro de casa. Agora, eu não lembro. Vê se você consegue puxar aí, ó. De repente você pega aí. Tem alguns da América do Sul. Se vocês conseguirem, é o ranking da OMS. Da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Hoje minha cidade está de luto. O marido matou a esposa, matou-se e deixou 2 filhos. Eu estou recebendo isso tudo aqui, agora, ao vivo. Só este mês eu já presenciei 2 mulheres conhecidas voltando para os maridos que as agrediram. Eles se disseram arrependidos e elas voltaram.
Por favor, mulheres, parem de voltar para os companheiros que agrediram vocês. Eles dizem que vão mudar, mas não mudam. Por favor, tenham amor próprio. Esse é o recado de uma pessoa que acabou de me escrever. Não tem nome, mas não tem problema. É por aí mesmo. Porque quem agride uma vez, desculpa. Você sabe que tem o ciclo da violência, né? Como é que é isso? Normalmente ele acontece assim, vem primeiro uma etapa de tensão, porque até um passo antes, desculpa. A gente quando fala em violência pensa sempre na violência física, mas na verdade existem outras formas também e normalmente acontece de forma gradativa. Começa com a violência psicológica, então faz uma ameaça, dá um xingamento, vai colocando a pessoa para baixo. Depois vem a violência moral. Então, vai difamar a pessoa por aí, muitas vezes separa a vítima da família, dos amigos, ela vai ficando cada vez mais sozinha, mais vulnerável e muitas vezes ela vai se sentindo tão ruim que ela se sente grata pelo fato do agressor ainda estar com ela. Depois tem a violência patrimonial, quando o agressor quebra coisas que a vítima gosta, então, de repente, rasga um documento, segura um documento, ou quebra uma coisa especial, enfim, não deixa ela ter acesso ao dinheiro dela. A violência sexual, ainda que casados, no papel, na igreja, todo ato tem que ser consenso. Todo ato sexual tem que ser consenso das duas partes. Seja a gravidez, seja assistir algum vídeo, fazer alguma coisa, sempre tem que ser um consenso. E depois vem a violência física, que pode ser desde um simples empurrão até alguma coisa mais pesada, com instrumentos, com armas, enfim. E normalmente acontece num ciclo. Vem primeiro a fase da tensão, que são essas outras formas de violência que ninguém nunca ensinou pra gente que é violência. Aí, de repente, explode numa violência física e aí os dois lados percebem, opa, temos um problema. E vem então a fase da lua de mel, que é a que essas pessoas passaram. Aqui, só pra gente fechar, essa pessoa disse que presenciou uma vez, já presenciei isso também. A pessoa vai lá, faz a denúncia, o marido é preso. Já fui repórter de porta de cadeia, tá, gente? Já fui enfrentar a fila em dia de visita de preso e ouvi cada história. A mulher cheia de hematomas. Ah, não, mas eu me arrependi, porque eu amo esse homem. Não é possível amar alguém que te deixa cheia de marcas, né? Então, eu concordo com você que escreveu aqui. Vamos ao ranking da violência. El Salvador é o mais violento do mundo contra as mulheres. Depois nós temos a Colômbia, que vem em segundo. Terceiro vem a Guatemala. Quarto, a Rússia. E quinto, o Brasil. Esse é o ranking da violência contra a mulher. Parabéns pelo trabalho seu, Renata. Vamos repetir o contato seu. Como é que as mulheres que estão me vendo podem te acessar? Pelo nosso site. É www, tá lá na tela, utopiar.com.br. Isso mesmo. Telefones de socorro? 180 e 190. 180 e 190. 190, né? 190 é o da polícia. Tá. Muito obrigada. Que prazer estar aqui com você. Disponha sempre de mim. O que eu puder fazer Muito obrigada. por esta causa, tô junto. Obrigada. Tamo junto. Tá bom, querida? A gente nunca para de falar. Aliás, eu já fiz várias campanhas e nunca paro e sei que precisa fazer e não tem jeito, né? Vamos falar agora de um outro assunto com o Dr. Pedro Paulo Caravato. Boa tarde. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Vamos falar de fígado? Vamos lá. Nunca na minha vida ouvi tanto se falar de gordura no fígado. Esteatose hepática. É isso mesmo. Na verdade, hoje, a gente tem falado cada vez mais sobre esteatose hepática, que é o depósito de gordura no fígado. E isso acontece por quê? Porque a população está tendo um acesso maior aos métodos de diagnóstico. Então, todo mundo hoje, uma grande maioria já faz parte da sua rotina fazer um check-up anual, né? E é durante esse check-up que é feito um exame de ultrassom, uma ultrassonografia, em que a gente faz esse diagnóstico de esteatose hepática e que muitas vezes assusta as pessoas. A pessoa sente alguma coisa? Não sente. Ah, esse é não o tem nenhum susto. sintoma? Não tem sintoma. A maioria das vezes é um achado incidental, ou seja, não sente nada durante um exame de rotina, que é o ultrassom, que é um exame extremamente acessível hoje em dia, faz o diagnóstico e aí a pessoa se assusta e aí sai para procurar informação. Ah, o doutor trouxe um modelo aqui. Eu vou colocar em cima dessa lauda que é branca, porque a mesa é escura, aí fica mais fácil de ver, né? E isso aqui é a gordura no fígado? Aqui, na verdade, são... Isso, pode puxar mais perto Vamos de ver você, aqui. que o câmera te Ótimo. acompanha. Na verdade, tem 4 etapas
né? Tudo isso aqui é Tudo fígado. é um fígado, só que em diferentes situações, para a gente poder comparar. Então, esse aqui é o fígado normal, né? Esse é o aspecto normal do fígado. O fígado tem né? que ser assim. Isso. É um fígado saudável, um fígado bonito, Tá. né? A esteatose, o que acontece? Por conta do depósito de gordura, o fígado começa a adquirir um aspecto amarelado, engurgitado, que é o fígado gordo. Exatamente o fígado gordo, que é esse que vocês estão vendo aqui. amarelão que você está vendo Veja aqui. que ele é mais bojudo, mais volumoso, né? Esse fígado, ele ainda tem um funcionamento normal. Então, os pacientes, por isso que eles não sentem nenhum sintoma, porque não tem um problema ainda Sei. com o fígado, é só um depósito de gordura. Tá. Qual que é o problema? Chega um momento que esse fígado começa a ter uma ação desse excesso de gordura, uma ação inflamatória. Então começa a ter dano das células do fígado, que são os hepatócitos, e aí é isso que a gente começa a ver. São fibrose, que é cicatriz. Ah, ele é aqui, porque o normal Isso, dele, o olha lá, normal é gente. esse. O normal, eu vou tirar, acho que agora eu posso tirar daqui, enxerga bem, né? Ah, isso aqui é lisinho, bonitinho, tá saudável, ó, isso. Agora, olha aqui quando ele tá doente, gente. É cheio de bolinha, Isso. parece uma coisa, um favo de mel. Exatamente. E é um fígado que já não está funcionando tão bem. Por quê? Porque ele já está cometido Mas por essa isso inflamação. aqui não dá nenhum sintoma? Aqui começa a dar. Que tipo? Fadiga. Cansaço. Cansaço, uma dor abdominal meio inespecífica, indisposição. E nos quadros mais avançados pode até ter problemas de ascite, que é aquele acúmulo de líquido dentro da barriga, fraqueza. Esse quadro já é mais avançado. grave. Isso. Como saber? Meu pai, tem uma dúvida importante. Meu pai fez o exame e deu esteatose hepática grau 3. Então, a esteatose hepática grau 3 já é uma esteatose um pouco mais avançada. Então, o ultrassom, ele deu o diagnóstico e ele deu uma ideia da intensidade dessa gordura no fígado. O que a gente precisa fazer nesse momento é procurar a avaliação com um especialista para ver o grau de acometimento do fígado por conta dessa gordura que está depositada. E aí sim, a gente lança a mão de alguns exames, exame físico. Grau 3, estaria em que grau aqui entre os dois? Aqui. Já Ainda é estaria aqui? Já estaria aqui. Menino, olha só. Minha mãe tem 80 anos e tem gordura no fígado. Nessa idade, qual que é o tratamento mais indicado com 80 anos? Na verdade, a esteatose está muito relacionada a alguns medicamentos, então precisa entender quais remédios ela toma. Há uma alimentação com baixa gordura, quantidade de gordura é super importante para ela, rica em fibras, vegetais. Então, é mudança de hábito. Nessa idade, a gente já não se preocupa se for uma esteatose leve, moderada, não teria problema. Olha que pergunta boa. A frutose causa esteatose? Ela come, a Genilza, ela diz que come muita fruta, então ela tem essa dúvida, tá? E quais os alimentos que também ajudam a ter gordura no fígado e com a retirada da vesícula, se isso também contribui? Excelente pergunta, Genilza. Vamos lá. A retirada da vesícula não interfere na questão do fígado. A vesícula é totalmente diferente, então não vai interferir no seu fígado. Vai funcionar normalmente e não vai aumentar o risco de esteatose. Os alimentos que estão mais associados à esteatose são aqueles alimentos ricos em gordura, principalmente as gorduras ruins, as gorduras saturadas. Isso deve ser evitado sem dúvida nenhuma, né? E a frutose, na verdade, assim, tudo que for em excesso não é bom. Claro que a frutose, entre outros carboidratos, é um pouco melhor, mas nada em excesso é muito bom. Mas eu diria que é o que dá menos problema aí se a gente comparar com os outros alimentos. Vamos lá. Que tipo de exame, as pessoas estão perguntando muito, doutor Pedro Paulo, que tipo de exame elas devem fazer para saber se tem gordura no fígado ou não? O primeiro exame, que é o exame de escolha, é a ultrassonografia de abdômen. Esse é o melhor exame para fazer o diagnóstico. Ele não é tão bom para a gente ver esse grau de esteatose. Aí depende da complementação com alguns outros exames, que aí o especialista médico é que vai indicar para você. Mas nesse caso, sei lá, a tomografia é indicado também? Existem alguns exames, por exemplo, a ressonância magnética, ultrassom, em que a gente avalia o grau de elasticidade do fígado, justamente para ver essas bolinhas, esse fígado mais duro que a gente estava comentando. Mas os melhores exames ainda de início é o ultrassom. Doutor Pedro Paulo, tomar vinagre resolve? Não, não resolve.
Nada. Tem tanta coisa na internet, né? Esse é o problema. Se a gente for lançar a mão da internet como a nossa principal fonte de informação, a gente fica muito confuso. Tomar vinagre não resolve. Então o doutor Pedro Paulo acabou de falar. Não resolve. Tem que ir pro médico, tomar remédio. Um nódulo no fígado, fiz uma hiperplasia modular focal hepática 8 centímetros. Tô desesperada, doutor, pode virar câncer? Não precisa ficar desesperada, precisa sim fazer um acompanhamento. Mas não é uma doença maligna, não é um câncer. Ótimo. Gordura causa infarto? A gordura em si não, mas ela está associada a doenças que causam infarto, que é a hipertensão, que é o diabetes, que é o colesterol alto. Então precisa tratar essas doenças. Gordura no fígado causa inchaço, desconforto, dores? A gordura no fígado, quando fica muito intensa, aumenta o fígado. E isso pode provocar um desconforto sim, mas é um desconforto inespecífico. Bebida alcoólica? Chegamos no ponto. Bebida alcoólica é o grande inimigo da gordura no fígado. Então, quem tem gordura no fígado tem que diminuir drasticamente a ingesta de bebida alcoólica. De preferência, Parar. parar. Você podia ter trazido um fígado aqui com... Vai, me ajuda o nome? Cirrose, mas a cirrose hepática não dá só por conta da bebida, né? Não, a cirrose hepática, na verdade, isso aqui é o aspecto de um fígado cirrótico já. Ah, Com é? essas bolinhas todas, é um fígado que já não funciona tão bem. E isso está associado à bebida alcoólica, mas também está associado à gordura no fígado já de uma fase muito avançada. Também pode levar a esse quadro de cirrose. Muito bem. @Dr. Pedro Paulo Caravato. Caravato com 2 T's. Tá lá no vídeo. Doutor, gostei demais de falar com você. Volte. Prazer, foi um todo grande meu. aprendizado. Que bom. Vamos Muito falar obrigado. de todo esse aparelho gastro, né, que todo mundo tem, né? Talvez menos uma vesícula, né? Um pedaço do fígado que foi tirado, quem sabe. Mas a gente tem muito que aprender com o Dr. Pedro Paulo, que explicou tão bem pra gente. Amanhã eu vou falar sobre a vara de família. A doutora Roseli Bresciani estará aqui respondendo a sua pergunta, pode mandar. E também nós vamos falar do quê, meu Deus? Ai, de Parkinson. Te espero amanhã, 12h. Obrigada por hoje.